Mas ele fala assim, índice Bovespa, o que é índice Bovespa, né? Vamos passar e definir um pouco o que é índice Bovespa, né? Primeiro, vamos definir o que é um índice de ações. E para isso a gente precisa entender um pouco a forma que se expressam muitas vezes informações no mercado financeiro. Muita gente fala assim, a bolsa subiu 5%, a bolsa caiu 2%, a bolsa subiu 3%. Quando os agentes falam a bolsa subiu, a bolsa caiu, na realidade o que subiu ou caiu é um índice de ações, tá? E aí vamos definir o que é um índice de ações. O índice de ações é sempre uma carteira, uma composição de várias ações. Importante que qualquer índice tenha que ter um critério, né? Existem índices que têm quantidade fixa de ações, tá? No caso brasileiro, o IBX 100, o IBX 50, tá? Eles têm quantidade fixa de ações. O IBX 100 é composto por 100 ações. O IBX 50 é composto por 50 ações. Nos Estados Unidos, existem também índices de ações que têm essa característica. Um deles é bastante conhecido, é o S&P 500, o Standard & Poor's 500, S&P 500. O S&P 500 ele é composto por 500 ações, né? E assim vai. Existem outros índices de ações que são bastante conhecidos também, que não têm uma quantidade fixa, mas tem que ter um critério de composição. Índices que têm essa característica de não ter uma quantidade fixa, por exemplo, temos o Dow Jones, que é bastante conhecido no índice americano, e temos o índice Bovespa, no caso brasileiro, chamado de Ibovespa, né? O Ibovespa, o índice Bovespa, no caso brasileiro, ele é um índice dos mais antigos e é dos mais importantes, tanto que você costuma fazer uma comparação da evolução da Bolsa Brasileira de acordo com a evolução do Ibovespa, com a evolução do índice Bovespa, né? No caso específico do índice Bovespa, o critério de composição é liquidez. As ações mais líquidas, as ações mais negociadas fazem parte da sua composição, compõem o índice Bovespa. E o peso relativo de cada ação dentro do índice também depende do grau de negociabilidade, ou seja, quanto mais negociada for uma determinada ação, maior o seu peso relativo dentro do índice Bovespa. Então, não estaria errado eu afirmar que talvez a ação com maior peso no índice Bovespa seja a ação da Petrobras, porque ela é a ação mais negociada, né? Então, isso é a primeira coisa que é importante definir. O que é um índice de ações, certo? Esse índice de ações, né, ele evolui diariamente e, sendo um ativo relacionado à renda variável, ele pode subir ou cair, né? Tem dias que sobe, tem dias que cai, tem períodos que sobe, períodos que cai, certo? Então, existe uma exposição por parte dos investidores que atuam no mercado acionário de poder ganhar ou perder dinheiro. E o perder dinheiro, ter prejuízo, incomoda tanto os investidores de fundos de ações quanto investidores individuais e tudo mais. Uma forma de você negociar e se proteger de eventuais oscilações contrárias ao seu interesse no mercado acionário é utilizar o mercado futuro. E no caso específico, como nós estamos falando de ações, o mercado ou o contrato do índice Bovespa futuro, né? Vários agentes econômicos utilizam e participam desse mercado. Fundos de ações, grandes investidores institucionais, fundações, fundos de previdência, seguradoras muitas vezes, mediante certos critérios e riscos, certo? Mas você tem investidores institucionais, investidores individuais, pessoa física, e pessoas jurídicas que fazem esse tipo de investimento e participam desse mercado, tá? Então, primeira coisa, primeiro passo seria definir o que é o índice Bovespa, né? E aí, sim, falar um pouco agora do contrato futuro do índice Bovespa, né? Vamos falar um pouco das características dele, como vocês têm isso no material de vocês. O objeto de negociação, o índice de ações, e ele é contado em pontos, né? Se você olhar hoje, tomando como base o começo do mês de maio, o índice Bovespa, à vista, está negociado ao redor entre 84 mil e 85 mil pontos. Ele está oscilando nessa parte, ou seja, é contado em pontos,
tá? Isso vale para o mercado à vista, também vale para o mercado futuro. Diferentemente do contrato de dólar e de juros, que vence todos os meses, o contrato do índice Bovespa futuro, ou futuro de Bovespa, ele vence nos meses pares. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Tá? São esses os meses de liquidação, 6 vencimentos por ano. E a liquidação, sendo um contrato derivativo, um contrato de futuros financeiro, a liquidação é por diferença. Não existe entrega de ações ou entrega de índices entrega de índices no seu vencimento. A liquidação é feita por financeira por diferença. Né? O tamanho do contrato. O índice multiplicado por R$1. Tá? Vamos imaginar então que você tem um futuro negociado a 87 mil pontos. O valor desse contrato é de R$87 mil, porque é 87 mil vezes R$1. Para estimular uma maior liquidez e uma participação maior de pequenos investidores, a B3 ou a Bolsa lançou o que a gente chamou de mini contrato, que representa 20% do contrato padrão. No vencimento do contrato, né, e isso acontece em todos os derivativos, conforme vai chegando próximo do vencimento, o preço do contrato futuro vai se aproximando do preço à vista. De tal forma que, na data do vencimento, os dois preços são iguais. Na data de vencimento, tanto o contrato futuro que está vencendo naquele dia, quanto o contrato à vista daquele dia, eles têm o mesmo valor. E essa diferença, ela vai, conforme se aproxima o vencimento, essa diferença entre o preço futuro e o preço à vista vai reduzindo. Geralmente, essa diferença ela está relacionada à taxa de juros. Geralmente, a taxa de juros negociada no mercado futuro, que é o próprio CDI ou DI futuro, né? Os juros futuros. Conforme vai se aproximando, a quantidade de juros vai diminuindo, porque vai diminuindo o prazo. E aí, consequentemente, os preços vão se aproximando. A gente consegue ver isso nessa imagem que tem desenhada no próximo slide, que é importante que vocês vejam isso no material de vocês também. Tá? Na data zero, você tem uma grande diferença entre o índice Bovespa à vista, índice Bovespa Spot e o índice Bovespa Futuro. A diferença desses dois é o juro projetado no mercado. Conforme vai se aproximando o vencimento, essa diferença vai reduzindo até que na data de vencimento, o índice Bovespa Futuro, que está vencendo naquela data, e o índice Bovespa à vista dessa mesma data, eles são iguais. Né? E isso garante também uma forma de remuneração ou uma estratégia para agentes no mercado. Vamos pegar um exemplo de uma utilização para proteção, para hedge, né? Contra exposições em renda variável. Né? Geralmente, esses agentes eles utilizam esse contrato futuro para transformar o investimento em renda variável, o investimento em ações, no investimento em renda fixa. Você faz isso quando você acredita que o mercado acionário não vai ter uma performance muito interessante, ou uma performance muito ou num processo de valorização. Se você acha que tem um período adiante, que a bolsa pode não ter uma boa performance, você pode tentar usar o mercado de derivativos ou o contrato de índice Bovespa Futuro para transformar a sua remuneração da carteira de ações numa remuneração de renda fixa. Que aí você consegue receber juro e não está exposto à queda de valor. Só para mencionar, esse tipo de estratégia também é possível através do swap. Você pode usar o swap para fazer as transformações de remuneração da sua carteira. Muitas vezes o fundo, ou um fundo de investimento, ou um investidor já atingiu uma rentabilidade esperada, uma meta de rentabilidade que ele tinha. E ele fala assim, olha, já atingi o que eu queria. Agora eu quero transformar o meu investimento em renda fixa. Ou quero receber juros ao invés de ficar exposto à variação no mercado acionário. Ou seja, você tem a possibilidade, né, de replicar ou de mimetizar o comportamento do índice através dos contratos futuros. Lembrando sempre que aquilo que a gente falou no câmbio acontece também em todos os derivativos. Muitas vezes o derivativo ele simula operações à vista. Imagine então o seguinte, um cliente
que toma dinheiro emprestado no mercado de juros e compra uma carteira de ações igualzinha à carteira do índice de ações, igualzinha à carteira do índice Bovespa. Se o índice se valorizar, ele ganha mais do que ele vai pagar de juros no empréstimo que ele tomou. Se a carteira de ações tiver uma rentabilidade inferior ao custo de juros que ele tomou, ele vai ter um resultado negativo. A composição dessas duas operações juntas acontece no contrato de índice futuro. Por isso que a diferença entre o dólar, entre o índice spot, o índice à vista, e o índice futuro é o juro. Se o índice subir mais do que o juro, o seu resultado será positivo. Se ele for subir menos que o juro, o seu resultado será negativo. No caso específico do mini contrato, que aí temos aí as características dele, a bolsa ela lançou o mini contrato, que vale exatamente 20% do tamanho do contrato padrão. O objeto de negociação do mini contrato também é o índice Bovespa. Os vencimentos são coincidentes com os vencimentos do contrato padrão, só que o tamanho do contrato ele é de 20%, ou seja, é o número de pontos, 80 mil, por exemplo, multiplicado por 20 centavos. Em vez de ter um contrato só com valor de 80 mil reais, você vai ter um contrato com valor de 16 mil reais, que seria 80 mil vezes 20 centavos. E a liquidação se dá sempre financeiramente no vencimento do contrato. Já entrando num exemplo numérico, e aí toda vez que a gente fala em exemplo numérico, é importante que vocês sigam o material de vocês que tem um exemplo de conta, né? Vamos pegar um exemplo de day trade do mini contrato do índice Bovespa, ou do mini contrato de índice futuro. Não quer dizer obrigatoriamente que você compre primeiro e venda depois. Você pode vender primeiro e comprar depois. Vai depender do que você acredita que vai acontecer com o preço dentro do próprio dia. Né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Né? O cliente ou um investidor, ele tem a expectativa que a bolsa vai subir dentro do dia. Aquele dia vai ser um dia de subida forte da bolsa. Então o que ele faz logo de manhã cedo? Ele compra 10 mini contratos. Tá? 10 mini contratos seria o equivalente a ele comprar 2 contratos padrão. Só que muitas vezes você tem uma quantidade mínima de negociação. Então você consegue comprar 10 mini contratos. E aí a bolsa está cotada a 83 mil pontos, ou o futuro está cotado a o mini contrato está cotado a 83 mil pontos, e no final do dia, confirmando o que ele esperava, o índice subiu de 83 mil para 83.500 pontos. Ou seja, ele teve uma alta de aproximadamente 0,7% a 0,8%, o que é bastante normal. É um movimento muito normal de acontecer dentro do dia. Uma vez que ele estava na posição certa, ele vai ganhar essa diferença. Ele vai pegar 83.500 menos 83 mil pontos, dá 500 pontos, vezes 10, que é a quantidade de contratos, dá 5 mil, vezes 20 centavos, dá R$1.000. Ou seja, nessa operação de day trade, o cliente recebe R$1.000 e vai ser tributado, obviamente, por isso, de acordo com as regras de tributação de imposto. Tá? Se porventura ele tivesse uma expectativa e que não se confirmou, que seria a subida de 83 para 83,5, e sim aconteceu o inverso, ele tivesse caído para 82.500 pontos, ele teria um resultado negativo, porque ele comprou 83 e o preço caiu. Qual seria o valor que ele teria que pagar? 10 contratos vezes essa diferença de negativa de 500 pontos, vezes 20 mil, ele teria que pagar R$1.000, ou teria tido um prejuízo de R$1.000 ao final do dia. Né? A lógica do ajuste diário, que a gente exemplificou no câmbio futuro, também vale para os contratos de índice futuro. Diariamente você vai fazendo a marcação a mercado e você vai pagando ou recebendo os seus ajustes, vamos dizer assim. E a regra para qualquer contrato de bolsa vale de depósito de margem inicial, ou seja, todo participante para o contrato padrão ou para o mini contrato também tem que fazer o depósito de margem inicial. Tá? Vamos fazer agora, falando ainda do contrato de índice de bolsa ou índice futuro, vamos mencionar e falar um exemplo de
hedge ou proteção, né? Importante que vocês sigam o material, porque é um exemplo numérico que tem quadros explicativos, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Um investidor acredita no mercado acionário e ele faz investimentos diversificados em ações. Ele tem uma carteira bastante grande de ações e ele tem uma carteira bastante diversificada, tá? E essa carteira de investimentos que ele tem com várias ações diversificadas, ela é muito próxima da composição do índice Bovespa. Ou seja, a carteira dele, o investimento dele, se comporta de uma forma muito parecida com a Bolsa como um todo, com o índice Bovespa. E ele acha que no próximo mês, ou nos próximos 2 meses, ou até a eleição, a Bolsa pode sofrer instabilidade. E ele fala assim, não, então eu não me sinto bem deixando meu dinheiro, meu investimento exposto somente em ações. Eu quero então tentar transformar essa minha rentabilidade, transformar para juros. Obviamente, para isso eu vou abrir mão de uma eventual rentabilidade que aconteça no índice Bovespa. Mas eu acho que por questão de segurança, por questão de risco, eu não quero receber agora a oscilação das ações. Eu gostaria de transformar isso para juros ou para renda fixa. É possível, tá? É possível. Então vamos pegar um exemplo. Assumindo que o índice Bovespa hoje está cotado em 34 mil pontos. Eu sei que não, eu sei que está em 80 e tantos, mas só numericamente é um exemplo, tá? E que o futuro do índice Bovespa está cotado em 34.330 pontos. E o prazo é de 34 dias úteis, tá? Nesse caso, então, a diferença entre a cotação de 34.330 para 34 mil equivale a 7,42% ao ano, ou seja, uma taxa de juro superior a 7% ao ano. E ele fala e olha isso e fala assim, tá bom, eu aceito essa remuneração, eu vou abrir mão da eventual remuneração que eu possa ter na minha carteira, que imita o índice Bovespa, para ter uma rentabilidade de 7,40% ao ano. E aí ele faz o seguinte, ele tem uma carteira investida nas ações. Ele tem um ativo que rende a variação do índice Bovespa. Quando ele vende o índice Bovespa futuro, ele cria um passivo no índice Bovespa e um ativo na taxa de 7,40, que é exatamente a diferença entre o preço do índice futuro e o preço à vista. Colocando as duas operações juntas, qualquer variação do ativo dele e do índice Bovespa, se a bolsa subir, o passivo na venda de futuro também vai subir, de tal forma que se cancelam. Se o índice Bovespa cair, o passivo que ele tem na venda de Bovespa futuro também vai cair. Então se compensa. Sobrando como resultado final a taxa de juros de 7,42, ou seja, dessa forma ele conseguiu transformar a remuneração da sua carteira, que estava diretamente relacionada ao mercado acionário, para um mercado de renda fixa. Ou seja, atingiu o objetivo dele, que era, por questão de segurança, por questão de risco, não está ligado diretamente à remuneração da Bolsa como um todo, e sim uma substituição de remuneração da Bolsa por uma taxa de juros. Vantagem dos produtos, e isso é importante a gente mencionar, tá? Primeiro, ele serve para proteção, como a gente mencionou nesse exemplo anterior. Ele pode também ser usado para especular. E aí é importante a gente voltar aos conceitos iniciais de derivativos. Para você se posicionar, para você especular, você tem que ter uma visão de mercado. E você pode ganhar tanto na alta da bolsa quanto na queda da bolsa. Se você tem uma expectativa de alta, você compra o índice futuro. Se você tem uma expectativa de queda, você vende o índice futuro. Através do contrato futuro, você pode imitar o movimento do índice sem ter a obrigatoriedade de comprar as ações nos seus respectivos pesos relativos. Ou seja, você consegue imitar a bolsa, o movimento de bolsa como um todo através dos contratos futuros, né? Isso através de uma única operação, né? E um segundo aspecto é que você, uma vez que você não precisa comprar as ações todas picadas na sua devida proporção, você não tem os custos transacionais de corretagem individual por ação, e sim um custo único de corretagem para o contrato de índice futuro, que geralmente é um valor significativamente menor.
tá? Ou seja, são características importantes e vantagens do produto que é importante que vocês considerem.